Olá, aventureiros e aventureiras! Aqui quem fala é o Nerd Jones e pessoal, continuando a nossa série de vídeos de crítica aqui no canal, como eu tinha prometido no meu último vídeo, vou lançar hoje a crítica, a nerd crítica do segundo filme da franquia Indiana Jones. Se você é novo aqui no canal, se está chegando agora, já peço para você se inscrever aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, é claro, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, caso você tenha algum amigo que é fã de Indiana Jones, compartilhe esse vídeo com ele também. E aproveita também, vai lá no meu canal ou clica aqui no link da descrição desse vídeo, que eu já fiz um vídeo crítica de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, recomendo fortemente que vocês assistam, tá bom? E agora, hoje eu vou fazer do segundo filme da franquia Indiana Jones, lançado em 1984, Indiana Jones and the Temple of Doom, que traduzindo para o português ficou Indiana Jones e o Templo da Perdição. Segundo filme da franquia estrelada pelo Harrison Ford, né? Protagonizada pelo maior aventureiro barra herói de ação e aventura da história do cinema, Indiana Jones. Esse segundo filme, apesar dele ser o segundo filme da franquia, ele na verdade, os eventos desse filme, uma coisa que eu esqueci de mencionar na minha crítica lá do primeiro filme. Uma coisa que acontece, esse filme, ele se passa antes dos eventos do primeiro filme. O primeiro filme, ele se passa no ano de 1936. Já esse filme aqui não, ele se passa no ano de 1935. Ou seja, um ano antes dos eventos dos Caçadores da Arca Perdida. A gente está vendo Indiana Jones antes dele enfrentar os nazistas e encontrar a Arca. Então, apesar de ser o segundo filme, né? O segundo filme da franquia, muita gente achar que ele é uma continuação do Caçadores da Arca Perdida. Na verdade, ele é o primeiro. A primeira grande aventura do Indiana Jones, praticamente, já que ele se passa antes do primeiro filme. Mas então, o filme é de 1984, ele é dirigido novamente pelo Steven Spielberg, o George Lucas atua como produtor executivo novamente. No elenco temos a volta do Harrison Ford, tem também agora novas adições como a Kate Capshaw, o Ke-Huy Quan, Amrish Puri, o Dan Aykroyd, Raj Singh, David Yap e Roy Chow. Esse é os personagens mais famosos, o elenco, né, os atores que fizeram os personagens mais famosos desse filme. Mas e a história, ela é quase a mesma coisa do primeiro, só que já tem algumas mudanças, né? O Indiana Jones, depois de escapar por pouco de um chefe do crime na China, né? Indiana Jones ainda sobrevive junto com a cantora de boate Willie Scott e o seu fiel amigo Short Round. Eles conseguem fugir por pouco de um acidente de avião e acabam parando na Índia. E depois de encontrarem um vilarejo, um vilarejo que estava sofrendo depois de um ataque de uma tribo, Indiana Jones então parte para um palácio e acaba descobrindo que debaixo nas cavernas subterrâneas desse palácio existe um templo da perdição, onde eles idolatram uma deusa maligna da cultura da Índia e eles realizam sacrifícios humanos em nome dessa deusa. E essa é praticamente a sinopse da segunda aventura de Indiana Jones, que na verdade é a primeira e mais perigosa aventura que o nosso aventureiro de chapéu já teve. Essa, sem dúvida, é a mais mortal e mais assustadora das aventuras de Indiana Jones. E eu, começando já essa crítica, já adianto aqui. Indiana Jones e o Templo da Perdição, por mais que eu goste do filme e ache ele um ótimo filme, não é o meu filme preferido da franquia Indiana Jones. Mas isso quer dizer que eu acho ele ruim? Gente, é claro que não, tá? Não estou dizendo que o filme é horroroso, é horrível. Pelo contrário, eu falei, o filme é muito bom. Mas assim, dos 4 filmes de Indiana Jones, esse é o que eu menos gosto. Justamente por ele ser muito sombrio, por ele ter uns momentinhos ali até de, por assim dizer, filme de terror quase. E outras coisas também que eu vou falar ao longo do filme, ao longo desse vídeo. Mas assim, não acho ele ruim porque tem cenas memoráveis nesse filme. Novamente, né, o Harrison Ford dá um show. Temos mais momentos icônicos para a franquia Indiana Jones, né?
temos aqui vilões interessantes e principalmente uma história que pode se dizer traz algo de inovador para a franquia Indiana Jones, especialmente depois do que a gente teve do primeiro filme e até mesmo do terceiro, né? Do terceiro filme, onde o Indiana Jones enfrenta nazistas. Aqui não, aqui ele enfrenta os Thugs, se não me engano, eu acho que é assim que eles são chamados, que é praticamente um culto na Índia que idolatra a deusa Kali Ma. Que na cultura da Índia, eu não sei se ela é do mal ou se é do bem, eu não entendo muito dessa cultura não, tá, gente? Então, me perdoa se você conhece a cultura da Índia, então me perdoa, mas eu não entendo nada de Kali Ma, só tô falando aqui o que tá no filme. Mas então, não acho que é ruim, tá? E antes que os haters venham me falar aqui algo, sim, eu acho o Reino da Caveira de Cristal, mas isso eu vou deixar lá na minha crítica do quarto filme. Mas eu acho que o Reino da Caveira de Cristal é melhor que o Templo da Perdição. Mas eu vou explicar por quê lá naquele meu vídeo, no meu vídeo crítica do quarto filme. Mas então, vou falar primeiro dos detalhes técnicos, né? Tipo efeitos especiais, trilha sonora, figurino, essas coisas. Efeitos especiais é a mesma coisa do primeiro, estão ótimos, são excelentes para a época. Alguns hoje já envelheceram mal, é claro. Alguns deles, né? Poucos. Mas no geral, já que é um filme da década de 80 e nessa época a tendência era usar efeitos práticos, o filme tem muito isso e a gente tem bastante efeitos práticos ao longo do filme e a experiência dos efeitos visuais são excelentes. Mas claro, hoje em dia algumas cenas já o efeito é visível, os efeitos visuais já são visíveis e não envelheceram muito bem. Trilha sonora, novamente temos a volta do John Williams, né, que já fez um trabalho excelente com o primeiro filme, e é óbvio que aqui no 2 ele faz um trabalho excelente de novo. A trilha sonora desse filme tem algumas delas que são até melhores do que as do primeiro, outras nem tanto, outras ainda são inferiores ao primeiro, mas ainda assim a trilha sonora é aquele mesmo padrão de qualidade do primeiro filme, e que iria se repetir nos outros dois filmes. No elenco, a gente só tem a volta do Harrison Ford do primeiro filme, enquanto que o resto todo do elenco é tudo personagem novo. Acho que isso aí já foi um detalhe interessante desse segundo filme, que a gente não tem a volta de nenhum dos outros personagens do primeiro, exceto o Indiana Jones. Primeiro dele já tenho que comentar aqui porque recentemente ele ganhou o Oscar, né, de melhor ator, que é o Ke Huy Quan, que fez o nosso queridíssimo e carismático Short Round, que é considerado por muitos, né, como um dos melhores, como é que se diz, uma das crianças mais carismáticas, né, e um dos melhores ajudantes da história do cinema. Short Round, que marcou a década de 80, né, muita gente falava, ele é como se fosse o Short Round para o meu Indiana Jones, ou então, né, comparava ele com o Robin. Ele é o Robin do Indiana Jones, o fiel parceiro e ajudante do Indiana Jones. O personagem, ele é muito carismático, gosto demais. Toda vez que ele aparece, ele rouba a cena. As cenas dele com o Indiana Jones são bem engraçadas e tem uma até que chega a ser emotiva, muito emocionante, né, e bonita, para ver o quão bonita é a relação de amizade entre eles dois, né? É quase pai e filho, quase, não é pai e filho, mas assim, é quase uma relação de irmão mais velho com irmão mais novo, por assim dizer. Mas eu gosto, o Ke Huy Quan, com aquela idade, ele já mandava super bem, ele já era um ator mirim sensacional, e é engraçado que um ano depois ele seria um dos Goonies, né? Então, realmente, esse filme já preparou ele para outro grande filme da década de 80 que ele teve participação grande e ele roubou a cena também. Outros atores que a gente tem a Kate Capshaw fazendo a Willie Scott, que é a personagem feminina / interesse romântico do Indiana Jones nesse filme, né? O único problema é que assim, eu particularmente gosto da personagem, acho que ela é o meu interesse romântico favorito do Indiana Jones, né? Muita gente falando que eu falei lá no primeiro filme, né, com o Caçadores da Arca Perdida, que por mais que a Marion seja uma personagem interessante, eu não acho ela tão bonita assim, e principalmente de carisma. Eu até acho ela carismática, mas eu não acho que ela era
a pessoa ideal para ser a futura esposa, né, do Indiana Jones. Eu particularmente acho que a personagem da Willie Scott, da Kate Capshaw, Willie Scott poderia ter sido esse papel aí, porque a Willie Scott é o oposto do Indiana Jones, né? Enquanto que o Indiana Jones é aquele aventureiro destemido que não tá nem aí pra selva ou pra essas coisas, a Willie Scott não, ela é aquela cantora de boate que usa vestido, que se incomoda, né, quando quebra uma unha, né? E claramente não foi feita para selva, não foi feita para ficar andando pela selva ou pela floresta, como a gente vê nesse filme. E eu sei que muita gente vai falar que ela é uma personagem chata, que ela só sabe berrar, ficar gritando o filme o tempo todo, ou então ser a donzela em perigo. Mas não, tem um momentinho ali que ela chega, banca a mulher forte, né? A mulher empoderada em um momento ali do filme. Mas só um. Mas assim, eu gosto da personagem e acho que a química dela com Indiana Jones é engraçada e divertida e até romântica. Eu acho que ela poderia ter sido a esposa do Indiana Jones, né, lá no final do Reino da Caveira de Cristal. Mas isso aí eu vou deixar para quando chegarmos lá na crítica do quarto filme. Outros atores que a gente também tem, a gente tem o Amrish Puri, eu espero ter falado direito, que faz o grande vilão desse filme, que é o Mola Ran, que é o líder, né, desse culto aí dos Thugs, que é esse culto que idolatra a deusa Kalimar. Ele é o grande vilão do filme e eu acho particularmente que ele é um dos melhores vilões da franquia Indiana Jones, tanto pelo visual quanto por ele ser um vilão ameaçador de fato. Ele é um vilão que realmente ele quase matou o nosso protagonista em um momento, né? E é um vilão bem assustador, é um vilão que você teme pelo protagonista só de imaginar o que ele é capaz de fazer. Apesar dele não ser um cientista, dele não ser um arqueólogo, né? Ainda assim você teme o que ele pode fazer com o nosso protagonista ou até os outros personagens que ajudam o Indiana Jones ao longo da aventura. E sinceramente eu acho que a cena dele, a morte dele no final consegue ser ainda mais pesada do que a morte do Belloc e dos nazistas lá no Caçadores da Arca Perdida. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu particularmente acho que é mais pesada do que a morte dos vilões do primeiro filme, porque aquele é devorado pelos crocodilos e a gente chega a ver até pedaços dele, né, sendo mastigados pelos crocodilos. Claro, não é uma cena violenta, cheia de sangue, nada disso, né? Afinal é Indiana Jones, né? Tem sim momentos pesados, mas nem tanto assim. Mas ainda assim é uma cena que eu particularmente acho um pouco perturbadora, né? Ver os crocodilos mastigando ele, por assim dizer. Ou pelo menos umas partes do corpo dele. Mas ainda assim é um vilão ameaçador, teve uma morte merecida, né? Um vilão doentio até. E que mete medo e tem um visual marcante. O visual dos vilões da franquia Indiana Jones, ele é o que tem um visual mais ameaçador de todos, na minha humilde opinião. Outros que a gente tem no elenco também, antes de chegar no Harrison Ford, né? A gente tem o Roy Chiao, que na minha humilde opinião, faz o pior vilão da franquia Indiana Jones, né? O pior assim, não porque ele é ruim, tá? Mas que ele é detestável, que é o Lao Shi, que é o chefão do crime, que contrata o Indiana Jones no começo do filme, né? Ele é o vilão secundário do filme, por assim dizer. Ele aparece no começo e depois ele nunca mais aparece, nem sequer é citado ao longo da franquia. Mas assim, ele é um vilão repulsivo, tipo, dá nojo dele, né? Porque ele é um chefão do crime e ele engana o Indiana Jones, isso particularmente me revolta, né? Porque, tipo, ele contrata o Indiana Jones pra conseguir um artefato que ele quer, mas quando ele vai pagar o Indiana Jones pelo serviço, né? Ele não entrega recompensa. Ele manda até o filho dele, um capanga dele, que é filho também, roubar o item do Indiana Jones, ao invés de pagar ele de forma honesta. Ou seja, é o vilão mais asqueroso e repulsivo da franquia Indiana Jones, mas não porque ele é ruim, tá? Porque ele é um péssimo vilão. Pelo contrário, ele é um bom vilão porque faz a gente odiar ele, praticamente. Tem outros personagens também, o Dan Aykroyd, que muita gente conhece como o Dr. Raymond Stantz dos Caça-Fantasmas, né? Faz uma pequena participação aqui. Ele é aquele agente do Indiana Jones que consegue o voo para o Indiana Jones voltar para os Estados Unidos, né? O que o Indiana Jones não sabe é que esse avião era do próprio Lao Shi e que era uma armadilha para tentar matar ele,
mas o Lao Shi se dá mal porque o Indiana Jones sobrevive por pouco, né, dessa armadilha. E acaba parando na Índia, né, ao invés dos Estados Unidos, que é justamente na Índia onde vai começar, onde vai ter essa aventura toda do Indiana Jones. Tem também a participação do David Aip, que faz um amigo chinês do Indiana Jones, o Wu Han, quase Han Solo, por assim dizer, quase, né? Wu Han, que é aquele ajudante do começo do filme, né? Que morre por causa dos capangas do Lao Shi, acaba sendo assassinado, mas ainda assim é uma participação pequena. Mas quem conhece esse ator sabe que ele trabalhou em um filme do 007, inclusive, né? Então eu gostaria de destacar a participação dele nesse filme. Temos também o Raj Singh fazendo o Zalim Singh, que é aquele menininho que é o Marajá do palácio, onde embaixo fica o Templo da Perdição. Ele atua bem, o garoto, só que assim, o personagem dele é mais ou menos, né? Tipo, por ser um personagem que tem um controle, sofre de controle mental do vilão ao longo do filme, né? Ele acaba não tendo um grande papel na história principal do filme, não. Então, é ok, mas o menino manda bem. O personagem é que não é tão memorável assim. Pelo contrário, o personagem dele é até chato, apesar de estar sendo controlado pela mente. E é claro, o Harrison Ford, né? Nem se fala, o cara manda muito bem novamente, né? Ele é o Indiana Jones, ele já tinha feito um excelente trabalho no primeiro filme, e aqui nem se fala. Ele continua mandando super bem e ainda mostra, né, um lado do Indiana Jones que a gente não viu lá no primeiro filme. Que aqui, como eu falei, esse filme se passa antes dos Caçadores da Arca Perdida. E uma prova disso é justamente o Indiana Jones, ele aqui querer focar mais na fortuna e na glória do que necessariamente buscar um artefato e impedir que ele caia nas mãos erradas para que um vilão, uma determinada pessoa, use esse artefato para coisas ruins, né? Tipo dominar o mundo. Aqui ele até tem isso em um momento, né? Mas o foco do Indiana Jones mesmo, né? Ele queria pegar as pedras as pedras de Sankara, não para livrar o mundo, né, da maldade dos Thugs, né? Ele queria para ficar famoso, para ficar rico e para fortuna e glória que ele tanto quer ao longo do filme, que ele fala, né, com o Short Round. Eu achei legal mostrar esse lado do Indiana Jones e até mostra, né, como é que no final ele já vira aquele Indiana Jones que a gente conhece lá no Caçadores da Arca Perdida. E é interessante ver aqui ele, né, antes de virar, né, aquele Indiana Jones lá do primeiro filme. Um Indiana Jones mais honesto, enquanto que aqui é mais, né, mais um pouco egoísta, querendo mais a fortuna e a glória do que o bem maior. Mas ainda assim, Harrison Ford nota 10 de 10, né? Não tem o que discutir, o cara manda super bem, continua sendo o centro das atenções quando se trata da franquia Indiana Jones. Outros personagens eu esqueci de falar também, porque ele também é um vilão secundário do filme, mas é aquele vilãozinho meia boca, né? Tipo, cumpre o que tinha que cumprir, né? É aquele vilãozinho chato que só tá lá pra atazanar a vida do Indiana Jones e no final é derrotado, que é o Roshan Seth, que faz o Shatar Lal, que é aquele assistente do Marajá lá do palácio, que o Templo da Perdição fica embaixo desse palácio. Mas assim, é um vilão bem lado B, é um dos vilões mais esquecíveis da franquia Indiana Jones. Eu diria que ele tá a mesma coisa do Coronel Dietrich, lá do primeiro filme. É um vilão esquecível. E é claro, né, Indiana Jones e o Templo da Perdição, lançado em 1984, foi um sucesso de bilheteria. Novamente, o filme foi um sucesso de bilheteria igual ao primeiro. Rendeu até mais bilheteria que o primeiro filme. As críticas foram um pouco diferentes. A maioria concordou, e eu concordo também, como eu já falei, que o filme, de fato, ele é muito bom. Ele é um ótimo filme de ação e aventura, né? Mas ele tem problemas, né? Incluindo o tom sombrio. Eu não fui muito fã, né, desse tom sombrio, mas assim, a ideia é até boa, que é uma ideia que o próprio George Lucas roubou da franquia Star Wars, né? Porque se vocês pararem para pensar, a trilogia original de Star Wars, né, o episódio 4, 5 e 6, o do meio, que é justamente o episódio 5, o Império Contra-Ataca, é o mais sombrio da trilogia, justamente porque no final o Império ele vence, a Aliança Rebelde, por assim dizer, meio que derrotada,
o Han Solo é preso na Carbonita, o Luke Skywalker é derrotado e perde ainda uma das mãos. Então, de fato, o Império Contra-Ataca, o episódio 5, é o filme mais sombrio da trilogia original e um dos mais sombrios da saga Star Wars. E assim, Indiana Jones, o George Lucas foi esperto. Ele tentou fazer a mesma coisa, né? Indiana Jones e o Templo da Perdição é o mais sombrio da trilogia original e é o mais sombrio da franquia Indiana Jones também, né? Não adianta você comparar o primeiro, o terceiro e o quarto, né, com esse daqui. Claramente, esse é o mais sombrio. E assim, apesar de ter tido essas críticas, algumas críticas negativas, a maioria foi positiva. E é claro, assim como o primeiro filme, Indiana Jones e o Templo da Perdição trouxe mais um Oscar para a franquia Indiana Jones, né? Dessa vez, diferente do primeiro, eu acho que esse aqui não ganhou tantos Oscars quanto o primeiro filme, não. Eu acho que esse aqui ganhou até menos Oscars. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Pois é, gente, vi aqui, ó. De fato, Indiana Jones e o Templo da Perdição foi indicado em 2 categorias do Oscar de 1985, mas só venceu uma. Mas assim, só o filme ser indicado a um Oscar, muita gente já considera isso bom. Eu também particularmente considero, então, foi indicado em categoria de melhores efeitos visuais e melhor trilha sonora. Particularmente, eu acho que merecia ter ganho a melhor trilha sonora, né? Porque John Williams é John Williams, né, gente? Mas pelo menos ele foi indicado. Mas o filme ganhou um Oscar, né? Venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, que para a época eu particularmente acho que são excelentes. São muito bons. Apesar de alguns hoje em dia, a maioria deles continua bom até os dias de hoje. Mas assim, para a época, muitos deles, o filme inteiro era excelente, os efeitos. Hoje em dia, nem tanto, porque algumas cenas, como eu falei, os efeitos são visíveis. E é claro, além dessa premiação toda, né, a gente teve também o BAFTA. O filme foi indicado em 4 categorias do BAFTA de 85, venceu também de melhores efeitos visuais, né, mas foi indicado no melhor cinematografia, melhor montagem, melhor som, mas pelo menos ganhou mais um prêmio além do Oscar, né. E é claro, é um filme que marcou também, é um filme marcante, como eu falei, porque tem cenas icônicas, inclusive tem cenários icônicos, porque um dos meus cenários favoritos desse filme é justamente o Templo da Perdição, que na minha opinião é um dos cenários mais bonitos, não só da franquia Indiana Jones, como também do cinema. Inclusive, é interessante aqui porque, só de curiosidade, eu não sei se vocês repararam, isso aqui, Indiana Jones e Harry Potter têm em comum. O segundo filme deles é protagonizado por um personagem e o subtítulo, o tema do subtítulo é em relação a um local. Por exemplo, Harry Potter e a Câmara Secreta, o segundo filme e segundo livro da franquia Harry Potter. O filme é do Harry Potter e da Câmara Secreta, que é uma espécie de templo subterrâneo que idolatra a imagem do basilisco, a imagem de uma serpente gigante. O caso do Indiana Jones é parecido. A gente tem o Indiana Jones e o Templo da Perdição. O filme é do Indiana Jones e desse templo, que idolatram a imagem de uma divindade da Índia. Nesse caso aqui, não é um monstro gigante, uma cobra, e sim uma deusa do mal, chamada Kalimá. Mas assim, o Templo da Perdição, né, eu esqueci de comentar, até tem a imagem de uma cobra lá, como a gente vê em um trecho ali do filme. E é claro, além dos cenários serem excelentes, né, isso até hoje, tá? Quem discordar me perdoa, mas assim, eu acho que os cenários se mantêm extremamente excelentes até os dias de hoje, todos os cenários do filme. Agora, cenas icônicas, a gente tem várias cenas icônicas. A gente tem a cena da perseguição da mina, que é a minha favorita, né? Toda a cena de ação da mina, né, antes da perseguição é legal. Indiana Jones enfrentando aquele grandalhão lá, igual no primeiro filme. Inclusive é o mesmo ator que faz ele, aquele guarda grandalhão que é resistente à dor, que apanha, mas ele parece aguentar os golpes do Indiana Jones. Toda aquela cena ainda com o triturador de pedras também é legal. Quando ele é triturado pelo triturador de pedras, não é uma cena brutal também, mas assim, só da gente imaginar, é uma morte brutal, uma morte violenta, né? Mas merecida, como todo vilão ameaçador do Indiana Jones, né? Como diz um ditado, né?
Nada melhor do que o vilão, nada melhor do que o vilão ser tão malvado quanto a morte dele, né? Mais ou menos isso, né? Um vilão malvado, nada melhor do que ele ter uma morte pesada, né? Para justificar o quão malvado ele era. Não é à toa que, por exemplo, os vilões de 007 têm as mortes mais brutais da história do cinema, na minha opinião. Com o Indiana Jones não é diferente, né? Muitos dos vilões morrem de maneira pesada e aqui também, e tem essa cena do triturador de pedra para provar. Tem outras cenas também, a cena da floresta, eu particularmente acho ela engraçada, né? Quando o Indiana Jones, o Short Round e a Willie Scott vão dormir na floresta, aí a Willie fica berrando o tempo todo, toda vez que vê um bicho, ela fica correndo para os lados, né? Fugindo dos animais, enquanto que o Indiana Jones e o Short Round ficam jogando carta. E ainda tem, né, aquele trechinho que ela tá passando uma serpente no ombro dela, ela acha que é o elefante. Aí ela joga a cobra. Eu podia jurar que quando eu vi na primeira vez, eu achei que ela ia dar um berro daqueles. Mas não. Ela foi tão inocente que nem reparou na cobra andando por ela. E poupou, né, de pagar ela se poupou de pagar um baita de um mico. E agora, uma cena que é marcante por ser nojenta é aquela cena do corredor dos insetos. Aquela cena até hoje me dá um nervoso porque eu tenho insectofobia, tenho pavor de inseto, então aquela cena me dá os nervos. Eu vou aos nervos com aquela cena. E é claro, a cena da perseguição da mina é eletrizante, é muito boa aquela cena. Toda a cena da mina, a velocidade total do carrinho também, todas aquelas cavernas da mina, os trilhos, é muito bem feita e é bem marcante aquela cena também. A cena da batalha na ponte também, onde a gente tem o desfecho do filme também é bem marcante. Quando Indiana Jones corta a ponte, que é a ponte de corda, e todo mundo cai, os vilões a princípio, né? O Indiana Jones consegue sobreviver, óbvio, que é o Indiana Jones. E tem outras coisas, outras cenas também. A própria perseguição na China também. Toda aquela cena no Clube Obi-Wan também é legal. Inclusive aí, Clube Obi-Wan é o nome daquela boate onde a Willie Scott canta no começo do filme. Eu achei interessante essa referência aí, né, a Star Wars. Não só porque a franquia Indiana Jones é do mesmo criador de Star Wars, mas também porque a Lucasfilm é a produtora de Indiana Jones, é a mesma produtora da franquia Star Wars. Eu acho particularmente essa referenciazinha legal. E é claro, né, tem outras cenas famosas, icônicas, como também aquela cena do quarto, quando aquele assassino Tug tenta matar o Indiana Jones, mas aí o Indiana Jones usa o chicote, aí o chicote acaba preso no ventilador e ele morre meio que enforcado. Eu acho essa cena meio brutal, mas ainda assim eu acho marcante, né, por ser uma das cenas mais brutais da franquia. E assim, tem outras coisas desse filme também que eu também não. Uma cena que eu particularmente até gosto, mas eu acho ela um pouquinho pesada, né? Porque ela nem sequer encaixa nos padrões da franquia Indiana Jones, porque ela é terror puro. É uma cena de terror total, de tão assustadora e perturbadora e grotesca que ela é. Que é a cena do Templo da Perdição, quando os Thugs sacrificam aquele cara lá, aquele indiano lá que estava prendendo aquele escravo lá que eles estavam sequestrando, né? Eles colocaram naquela gaiola e sacrificam ele naquele poço de larva. Eu particularmente acho aquela cena bem pesada, principalmente porque o vilão, o Mola Ram, ele tira o coração dele, aí fica com o coração lá batendo na mão. Eu acho uma cena na cena mais pesada da franquia Indiana Jones, porque a gente vê um órgão, né, um órgão meio com um pouco de sangue também. Eu acho um pouquinho pesada essa cena. Ele tirando o coração também, depois a gente vê o cara sendo queimado um pouco. Claro que não é uma cena, quando ele é queimado, não é tão pesada. Mas assim, não estou exagerando quando eu digo que esse filme de fato é o mais pesado da franquia Indiana Jones, né? Porque realmente tem momentos ali que deixam isso claro. Mas enfim, minha crítica, no final, né, a minha reação em Indiana Jones e o Templo da Perdição é de que é um bom filme, bom não, é um filme muito bom, né, eu até respeito quem considera esse aí o melhor filme da franquia, né, mas não é pra mim é não o pior, né, mas é o menos interessante, por assim dizer, apesar de ser um ótimo filme de ação e aventura,
né? Mas da franquia Indiana Jones, eu acho que os outros três são muito melhores do que esse aí. Por ser uma ação e aventura, por assim dizer, um pouco mais leve, não ter momentos grotescos e até uma cena de terror como tem esse filme. Mas, continuo a falar, é um bom filme, mantém o padrão de qualidade da franquia Indiana Jones, né? Não é a mesma coisa do primeiro, ainda acho que o primeiro é muito melhor, Os Caçadores da Arca Perdida, mas o Templo da Perdição tem seu lugar como um dos melhores filmes da franquia Indiana Jones, apesar de não ser o meu favorito, o que eu menos gosto, e traz momentos icônicos para a franquia, né? Cenas marcantes, e é claro, traz novos personagens para o cânone da franquia Indiana Jones, como o nosso marcante Short Round, né? Que muita gente até hoje quer ver um spin-off dele, ou então torce para ele voltar no próximo filme de Indiana Jones, talvez. E é claro, né? Indiana Jones, Harrison Ford, continua carismático como sempre. Então, minha nota para Indiana Jones e o Templo da Perdição, se eu tivesse que dar uma nota, é 7 de 10. Um filme legal, com umas cenas brutais e violentas, né? É o filme mais sombrio da franquia, porém consegue ser um bom filme, apesar de não corresponder ao padrão ação e aventura clássico, né, de sessão da tarde, que a franquia Indiana Jones propõe, né? Que pelo menos os outros filmes, especialmente Os Caçadores da Arca Perdida, propôs. Mas como eu falei, é um filme que vale muito a pena ser assistido, né? Porque é Indiana Jones, gente. E tem momentos marcantes. E só o Harrison Ford, com o seu carisma, já vale toda uma conferida nesse filme. E essa foi minha crítica de Indiana Jones e o Templo da Perdição, o segundo filme da franquia Indiana Jones. E agora eu quero saber de vocês, se vocês também concordam comigo, ou até discordam de mim, né? Se vocês acham que esse é o melhor filme da franquia, diz aí nos comentários, tá? É para isso que servem as críticas, mas é claro, respeitem minha opinião e respeitem os outros, né? Porque tem gente também que não acha o Templo da Perdição o melhor filme da franquia. Mas é isso aí, pessoal. Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal também, compartilhem esse vídeo com aquele seu amigo que é fã de Indiana Jones, né? E fique com Deus e o próximo vídeo já vou anunciar aqui, eu vou trazer a minha nerd crítica do terceiro filme da franquia Indiana Jones, que é A Última Cruzada, que já adianta aqui, é o meu filme favorito da franquia Indiana Jones. Então, se inscrevam no canal e assista esse vídeo que vai ser muito bom a minha nerd crítica, né, da Última Cruzada. E é isso aí, galera, uma vez mais, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.